Olha, mas que porra é essa? Mas olha, seus cantores. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora. Hoje vamos receber, além do ministro Marco Aurélio, o internacionalista Urian Fancelli, que lançou o livro Populismo e Negacionismo, Besteira. Este livro deve ser da categoria ficção, só pode ser, naturalmente, porque não existe negacionismo nem populismo no Brasil, né? Muito bem. Nós temos aqui o livro do Urian Fancelli. Tá bom. Baumgartner. Baumgartner é nome de casado. É. Peguei depois. Urian Fancelli Baumgartner, ele tem um mestrado duplo na European Studio. Porra, o que foi? O Gordão. É o Gordão que tá quieto. Ele tem um mestrado, ele fez estudos sociais, culturais, ciências políticas e ele tem um forte foco na União Europeia. Ou seja, é um cara top da União Europeia, da Europa, e está lançando esse livro aqui para você, chamado Populismo e Negacionismo. Que é o quê? É o momento que a gente está vivendo. Essas palavras nunca foram tão ditas como populismo e negacionismo. E do que se trata esse livro, meu querido Urian? Urian, tem que olhar para o meu nome algumas vezes para conseguir falar, né? Porque é um pouco diferente. Esse livro, na verdade, ele surgiu da minha tese de mestrado, que eu fiz um mestrado duplo em estudos europeus na Universidade de Groningen, na Holanda, e na Universidade de Estrasburgo. E como parte do mestrado, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia em Brasília, que é como se fosse a embaixada de lá. E a minha função principal era acompanhar tudo que acontecia no Brasil e ajudar a fazer os relatórios que eram enviados para Bruxelas sobre política. Como é que ela chama a presidente lá? A bonitona da União Europeia. Úrsula? Isso, Úrsula. Isso. E aí eu comecei, eu já estava me especializando sobre populismo. E uma das coisas que estavam muito quentes no Brasil na época, final de dezembro, eram as queimadas na Amazônia. E começou toda aquela confusão com o Bolsonaro e o Macron, e ele xingava a mulher do Macron. E aí eu pensei, opa, esse cara tá negando a realidade, porque até então tinha estudos do INPE, ele demitiu o Ricardo Galvão, e o estudo falava exatamente que quanto mais desmatamento havia, mais havia queimadas. Então eu pensei, esse cara tá negando a realidade. O Biden tá negando a realidade agora nos Estados Unidos ou não? O Biden. Eu acho que todo mundo... Você viu que tá queimando? Não tem uma notícia. Califa. Eu acho que esse que eu acho o negócio. Essa é que é a pega. Pois é. Você viu que tá tendo de queimada? Alguém tá falando alguma coisa? Tá queimando geral. Estados Unidos não tem um A. Você não vê um A de Estados Unidos. Mas, eu acho que todo político é um pouco negacionista. E eu posso até dar para vocês a minha definição sobre o que é isso. Diga. Mas só para terminar o que eu tava falando antes, aí 3 meses depois, começou a pandemia. Quando o Bolsonaro teve aquela atitude que ele copiou do Trump, de chamar de vírus chinês, tudo aquilo, eu pensei, esse cara tá negando a realidade. E assim, eu já comecei o programa falando mal do Bolsonaro. Mas tudo que eu falo de populismo nesse livro, eu falo do Lula também e do PT, porque não existe... O que é o negacionismo? É você selecionar certos fatos e ignorar outros fatos igualmente importantes com o objetivo final de defender uma ideologia ou visão de mundo. E é isso que o PT faz quando eles, por exemplo, negam que houve corrupção no governo. Eles selecionam certos fatos. Então, aí já dei minha introdução sobre o que é isso. Eu entendi o que você falou, mas isso aí faz parte de todo político, né? O político que não é populista, que não é hipócrita e que não mente, ele não se elege. Não existe. Isso não existe. O cara promete. Só existe no mundo das ideias liberais, meu amor. Existem graus de populismo, né? Existem graus. Que graus existem de populismo? Por exemplo, o Lula é muito populista, muito populista. Qual que é o grau? Dos mais altos. Por exemplo, o Venezuela, o próprio Fidel. E aí que eu ia te perguntar, você acha que nós, latino-americanos, gostamos mais de um populista? Ou seja, somos mais tolos de acreditar numa solução
do que, por exemplo, os europeus ou os americanos? Sim, na verdade, os lugares onde tem mais populismo hoje são na Europa e América Latina. A América Latina é a terra do populismo, sem dúvida. E um dos motivos aqui é a corrupção e a pobreza, que elas criam um terreno fértil para o populismo prosperar. E o grande problema do populismo é o jeito que ele mexe com as instituições democráticas. Na Venezuela, por exemplo, Hugo Chávez, ele foi eleito com um discurso anticorrupção. A mesma coisa aconteceu no Equador. Bolsonaro fez a mesma coisa. Usou a Lava Jato como campanha eleitoral. Para depois de eleitos falarem, eu sou eu falo em nome do povo, eu vou trazer o poder de volta para o povo. E eles fazem isso dividindo, para provar que depois era mais do mesmo e que a gente está condenado a isso. Urian, mas isso é no mundo inteiro, meu bebê. Isso aí é geral. Na Europa também, é ter o imigrante contra o imigrante. A pauta, né? O cara usa a pauta. A pauta, pega a minoria. Pauta é essa. A pauta é essa. Isso acontece em vários lugares porque o populismo ele é uma ideologia flexível. Ele vai sempre se anexar a uma ideologia hospedeira. No caso da Europa, eles usam bastante o nativismo, que é essa aversão ao estrangeiro, ao imigrante, a tudo que vem de fora. O Lula, o PT, usava muito o socialismo, né? Daí o inimigo deles era sempre as grandes empresas, as os elites. Ricos, as elites. Que no final era com quem eles estavam fazendo negócio por trás, né? E o Bolsonaro usa um pouco do nacionalismo, que é o que muita gente confunde com patriotismo, porque o patriotismo é um amor à pátria, ao país, devoção. Já o nacionalismo ele tem uma característica mais sectária, que é o que divide, demoniza o estrangeiro, é contra o multilateralismo. Mas, então Urias, o problema está aí. Se você me permite, acho que tem um elemento que você deixou de fora nessa tua explicação agora, que é o seguinte, que eu acho que é incomum para todos esses atores políticos que você mencionou, que é esse novo contorno que ganhou o populismo, não só do populismo que era considerado meio que só a política do pão e circo, em troca do assistencialismo eleitoral para poder criar um rebanho eleitoral, mas hoje em dia é a aversão às elites que falam de cima para baixo. As elites nobres, as elites dirigentes, desde das elites financeiras, juntos com as elites midiáticas, artísticas, todas querendo impor de cima para baixo, de forma verticalizada, os padrões de costumes para o povo, e aí tem um atrito e o povo se rebela contra. O que você acha disso? Eu acho que o populismo, assim, na sua grande e principal definição, eu adoto uma abordagem, não vou nem falar em termos acadêmicos, que é a abordagem ideacional, mas a principal característica do populismo está justamente isso no que você falou, o anti-elitismo. É alguém que fala, eu sou a voz do povo e eu vou combater a elite. Só que diferente daquele conceito de elite que tem no marxismo, que é o proletariado versus a elite econômica, aqui é o moral contra o imoral. O populista sempre vai se pintar como moral para combater a imoralidade. E Urian, você estava falando do populismo e tal, e a gente sabe que o político ele sempre se apropria de alguma crise. Na pandemia agora, você enxerga novas faces do populismo durante essa pandemia? Enxergo, e é justamente isso que me levou a escrever esse livro, porque assim, é o resultado de uma tese que originalmente eu escrevi em inglês e daí traduzi para português para publicar e adaptei. São 4 capítulos e assim, é uma coisa que até então ninguém tinha feito. Porque existe um livro chamado The Oxford Handbook of Populism, que é um livro de 704 páginas que reúne todo o conhecimento acumulado sobre populismo no mundo. Aí eu fui lá, peguei a versão digital do livro, coloquei Ctrl F, vou procurar a palavra-chave. Coloquei denialism, que é negacionismo em inglês. Não aparece nenhuma vez ao longo das mais 700 páginas. Então, eu dividi esse livro aqui, primeiro capítulo, tudo sobre populismo. Segundo, tudo sobre negacionismo. E uma parte interessantíssima é a parte que explica o que acontece na mente das pessoas que não conseguem enxergar a verdade. O terceiro, que eu acho que a maior novidade é a união dos dois. O que acontece quando populismo e negacionismo se encontram. E assim, se engana quem acha que aqui é focado só no Brasil. Justamente no mundo inteiro. É do mundo inteiro. Eu foquei na Europa e cada exemplo... Tudo que eu falo que eu fundamento, eu pego um exemplo europeu, um exemplo norte-americano e um exemplo brasileiro. A história mostra que o populismo cria um ditador? É isso que eu pensei.
Eu não acho que o populismo cria um ditador, mas quando ele sai do controle, ele pode ajudar a criar, porque é justamente essa tendência de querer mexer com as instituições democráticas, de atacar os outros dois poderes, isso pode abrir espaço para uma tirania. E é uma coisa que a gente vê muitos fanáticos fazendo hoje em dia, que é oferecer... Existe até um livro do Timothy Snyder que ele fala sobre isso, On Tyranny. E ele fala que a gente nunca deve oferecer obedecer antecipadamente. Porque você mostra para aquela pessoa que tem o poder o que o poder faz. E aí que você abre espaço para surgir um tirano, que é uma pessoa que vai usar a violência. Então, mas é o que aconteceu na pandemia agora. O governador fala para você, fica em casa, você fica em casa, você não sai. Você fica lá, não questiona. Você não questiona mais. Filinha, e se você questiona alguma coisa, o cara fala você é negacionista porque você está... Exato. Obscurantista. Com certeza, mas tem dois lados. Você dá todo o poder para o governante. A gente não pode dar todo o poder para ninguém. E isso acontece, com certeza, e eu concordo, mas também tem outro lado que grande parte dos populistas que se projetam, não só no Brasil, mas como na Europa, eles tentam... Uma das bandeiras deles é a defesa da liberdade. Eu tô aqui, eu vou te devolver a liberdade que está sendo tirada de você. Na Europa eles falam, sei lá, Marine Le Pen na França. A União Europeia quer tirar a sua liberdade, quer deixar que os imigrantes turcos, muçulmanos venham invadir o seu país. Então, eles se pintam como essa pessoa que vai justamente defender o que a gente tem de mais precioso, que é a liberdade. Criando inimigo também. Você não acha que as pessoas atualmente estão usando, se apropriando dessas palavras, que nem o Emílio acabou de dar o exemplo, né? Se você vai contra algumas imposições aí dos governantes, por exemplo, nesse caso da pandemia, você é um negacionista. Quem que impõe? Você acha que quem se apropria primeiro dessa palavra sai na frente para poder colocar a você esse rótulo de negacionista? Por exemplo, a gente sabe, porque assim, tem várias medidas que a gente sabe que não são mais eficazes. E aí, quando você fala assim, não, mas, por exemplo, o Dr. Zeballos falava algumas coisas que outros falam assim, não, isso aí é negacionismo. Você acha que quem se apropria primeiro... Estão fazendo virtudes, isso? Né? As pessoas estão fazendo isso, se apropriando para colocar rótulos nas outras pessoas? Não? Eu acho que tem muitos conceitos que hoje em dia são confundidos. Por exemplo, eu vejo na imprensa o tempo inteiro todo mundo usando populismo. Ninguém define o que é populismo. Populismo é justamente isso, é uma estratégia política para a perpetuação do poder. Sobre negacionismo, as pessoas confundem muitas vezes com ceticismo. Ceticismo, ele é um tipo de atitude nobre, que inclusive é usado na ciência para construir conhecimento. Você ser cético, você está, na verdade, à busca de provas que venham a te ajudar a mudar uma ideia ou concepção de mundo. Agora, negacionista é você selecionar fatos para uma ideologia. Mas quem decide isso daí? Porque, por exemplo, o Dr. Zeballos veio aqui e falou assim, se você já pegou Covid, eu acho que não deve vacinar. Aí se você chega e fala assim, não vou tomar vacina, você é negacionista ou você é cético? Boa pergunta. E agora, hein? E agora? Quem define o que é o negacionista, quem é o cético e quem tá com a razão ou não? Mas Vamos falar que é a ciência, mas a ciência aqui é a OMS que errou pra caramba. Essa é a pergunta. Quem decide quem é o negacionista ou não? Então, porque tem o conhecimento empírico. Que é das experiências. A gente vive assim, né? A gente tem a teoria, tem a prática e a gente, com a prática, vai adquirindo e vai... O que eu acho disso aí é o seguinte, porque se você pegar... Vou pegar um exemplo que é a maior bobagem, que é terra plana. Terra plana é uma tese que existiu nos anos 40, anos 50, é uma coisa muito antiga. Com a internet, isso voltou a acontecer. Então você vai lá pesquisar. Homem à Lua, tem todas aquelas teorias que o homem não foi à Lua, que não sei o quê, que a foto e tal. Tá tudo lá na internet. E é coisa que tinha ficado no passado. Então eu acho que a internet, essa informação que recebeu no Google e tal, ela voltou a ser falada agora. Voltou à moda toda essa papagaiada. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com essas teorias meio absurdas, né? A história de como o negacionismo começou, que inclusive eu coloquei nesse livro, é chocante. Porque foi o seguinte, em 1953, mais ou menos, começaram a surgir estudos que ligavam o fumo ao câncer de pulmão. Aí o que aconteceu? As 4 principais indústrias do tabaco se reuniram em um hotel
para criar o que foi chamado de estratégia do tabaco. Então, assim, eles contrataram o John Hill, que era o maior especialista em relações públicas dos Estados Unidos na época, e criaram essa estratégia que consistia basicamente em 2 passos. O primeiro era criar estudos para gerar dúvida na população e, segundo, contratar profissionais de relações públicas para disseminar esses estudos, para a gente ficar na dúvida. Isso deu certo, porque 1 ano depois eles publicaram simultaneamente em 400 jornais um artigo falando que existem 1 milhão de causas que podem causar o câncer. Então vocês não podem falar que é o cigarro. Aí o que aconteceu 30 anos depois? A mesma estratégia negacionista foi usada para combater a ideia de aquecimento global, que a gente deveria falar, na verdade, de mudanças climáticas. A indústria fóssil fez a mesma coisa. E o que a gente vê hoje é esse tipo de estratégia já antiga. Mas aí mudou o nome também para aterrorizar a turma, né? Exatamente. Eu já vivi época que ia ser fome no mundo. Primeiro foi a Guerra Fria. Lembra lá a Guerra Fria? Que ele dava pra você, ele fazia um cenário de terror. Sempre era um cenário de terror. Aí ele fala, opa! Aí você fala, meu Deus, vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo. Alimento. Depois veio a fome no mundo. Aí depois veio o buraco de ozônio. Você não era nem nascido, bebê. Exatamente. O buraco de ozônio. Eu achei que ia morrer. Não era nascido, bebê. Aí o buraco de ozônio, aí todo dia falava o seguinte: Aerosol. olha, parece que o buraco de ozônio aumentou não sei quanto. Não passa desodorante. Você fala, meu Deus. Posso passar aí fala assim. Toda a população. Mídia pica, não é Google. Mas a mídia é jornal nacional. A mídia tem grande culpa nisso. Vamos agora olhar o buraco de ozônio é na Antártida. Emílio, é na Antártida. Mas Aí depois veio a água. Al Gore. Al Gore falava Al Gore também. Al Gore já Uma verdade falava do inconveniente. aquecimento. Tá A tomando só campanha dele Coca-Cola só, porque olha... Não, aí é o aquecimento. Isso. Aí o aquecimento. Aí não é mais aquecimento. Não. São as mudanças climáticas. Então sempre tem um negócio para deixar a gente com a toba na mão. Mas isso é verdade. E agora o vírus. Mas é uma das ferramentas. Mas grande parte disso é culpa da mídia e é justamente o que eu falo aqui também. Mas é muito fácil você também culpar a mídia de Não, tudo. não, jornalista negacionista. Mas a gente também é ludibriagem por fontes oficiais. Mas eu vou falar A gente questiona fontes oficiais, as fontes oficiais passam essas informações. Eu sei. A gente repassa. É muito fácil culpar a mídia de tudo. Eu concordo, mas eu vou explicar por que eu acho que isso é culpa da mídia. Porque, principalmente naquele formato americano, que hoje tem até na CNN, do grande debate, isso, que você é obrigado a colocar um contra e a favor. Só que assim, tem assuntos que não tem 2 lados da moeda. Quando você divide a tela no meio, aí tem lá 3 minutos para um cientista que estudou a vida inteira defendendo e sabe que existe aquecimento global. Quem que você vai ser? Quem que você vai colocar do outro lado para falar que não existe? Você vai ter que dar o mesmo tempo de ar para uma pessoa que às vezes é um profissional de relações públicas que foi contratado por uma empresa fóssil para estar lá defendendo, só que para o espectador que está vendo de casa, as duas pessoas é como se elas tivessem a mesma credibilidade, sendo que não é assim. Então é justamente essa busca imparcial, busca artificial pela imparcialidade que acaba gerando essa percepção, e isso é culpa da mídia. Porque se você for olhar entre os cientistas, 97% deles acreditam que o ser humano é o principal responsável pelo aceleramento do aquecimento global, que já é um fenômeno natural. Mas esses 3%, quem são? Eles não têm o mesmo peso. Mas tem muito ponto de vista diferente também. Porque assim, o Fauci, por exemplo, mesmo é um cara que todo mundo falava que esse cara aí, o que ele falar é meio que lei. E ele mesmo se contradisse. Então isso aí é tudo narrativa. Se você diz que a mídia é grande culpada de tudo isso, é porque cada um tem o seu lado e cada um quer vender a sua própria narrativa. E não, eu acho que não é a questão de quem é certo ou quem está errado.
a mídia é um meio de comunicação poderoso. Só pegar um gancho aqui. Mas pera lá, no caso da pandemia, é pra assustar o povo mesmo. Lógico que é. Pra ter o controle. Lógico que é. Quem vai E ter a não na solução? pandemia também, aquecimento global também. Que eles estão assustados. Ninguém tem certeza de nada. Então, acho que a partir do medo, a pessoa faz isso mesmo, limita, restringe, né? E todos esses questionamentos da Kaline no Borgado são sintomáticos de algo maior, né? O descrédito das instituições. E aí? A gente está vivendo a era da pós-verdade, pulverizou o noticiário, quem nego consome o que quer ler, o que quer ouvir, e fica nessa espiral de autoconfirmação. Em quem confiar. Em quem acreditar, em quem confiar. O que já acontecia com a mídia alguns anos atrás, hoje eu gosto de falar que com a internet é como se fosse a imprensa tradicional, só que com anabolizantes. Uma das partes do livro eu falo sobre os aspectos psicológicos que levam as pessoas a acreditarem nesse tipo de teoria. Então é assim, hoje todo mundo, a gente é resultado de tudo que a gente viveu, nossas experiências, nossas relações familiares, com os nossos amigos. Só que além disso, nós sofremos também de vieses cognitivos. Que é como se fossem lentes que nos impedem de enxergar o mundo de maneira clara. Então, a gente enxerga o mundo distorcido em diferentes intensidades. Que chamam burraldos. Né? Na minha época eram os burraldos. Você é burraldo. Você usou, você foi muito elegante. Eu tive que ser chique. Você foi muito elegante. Sim, tem os burraldos. Tem muito. Urian, deixa ele só. Um desses vieses cognitivos é o viés confirmatório, que é a tendência humana de querer sempre confirmar aquilo que a gente já pensa. Quando você tem lá a sua página de Facebook, que você só segue aquelas pessoas ou páginas que você acredita, você não está se expondo à informação contrária. E a gente não pode ter isso. A gente precisa de informação dos dois lados para poder pensar melhor. É a bolha. É aquela pessoa hipocondríaca que acha que tá com câncer, aí tem uma dor na barriga, vai no médico, faz tomografia, faz raio-x, faz caralho a 4. Desculpa. Não, pardon my French. Brincadeira, E depois vem o exame e o médico fala, você não tem nada. Daí a pessoa vai embora, toma um porre, no outro dia sente uma dor e fala, é meu câncer. Então, mas aí que eu pergunto pra você. Aí que eu pergunto. E essa é a grande dúvida que a gente tem. Porque o que acontece? Hoje em dia, eles vão fazer... Isso aí, você está falando de rede social. Sim. A tua rede social, hoje em dia eles falam assim, as pessoas não querem mais se informar, elas querem se sentir informadas. É um oráculo digital. Isso, então se você tem... Eu vejo muito isso aqui com recall de audiência. Por exemplo, se vem um cara que eu não sei, não escuto mais você porque eu não gosto, eu queria ouvir tal pessoa porque ela concorda muito mais com o meu pensamento e tal. Mas a nossa ideia de broadcast não é isso. É você senta aqui, eu sento aqui, o cara que tá ouvindo ele fala, opa, eu acho isso legal, eu não acho isso legal. Hoje em dia isso aí não tá muito na moda. A gente não tá vivendo esse momento. Aí que tá o grande problema. O que vai fazer com isso? Você vai censurar Facebook, você vai censurar Twitter, ou você vai dar mais liberdade e que se dane quem acreditar que o mundo que o céu é vermelho, que não sei o quê. Eu acho que... O que vai acontecer? Censurar zero. Assim, o que a gente precisa é de educação cívica para ensinar como as pessoas devem se informar. Então, assim... É você acompanhar uma Gazeta do Povo, que é um jornal mais de direita, mas também, por mais difícil que dê vontade de vomitar que seja, ler alguma coisa da Carta Capital de vez em quando, sabe? Pra ter um equilíbrio. Eu sei, mas ali o interesse é poder. Sim. Esse é que é o negócio. Exatamente. Eu não tenho o menor... Controle. Não é questão de controle. Pretensão eu não tenho pretensão zero política. Eu acho chato política. Eu sento aqui para discutir, para ter um programa legal, para levar entretenimento. E conseguem, eu adoro o programa. Então, se eu tenho uma pretensão política, eu vou usar isso aqui, eu vou usar essa audiência para ter meu voto. Sim. Correto? E muita gente, você vê que nesses grupos, muita gente tem esse interesse. Então eles se vestem de informação... Para ter o seu voto, para ter o poder, e tem um projeto de poder aí por trás dessas coisas, eu acho. É isso. E aí? Urian, você no livro... Você entendeu? Porque não tem ninguém isento, cara. Ninguém fala. Então, não tem isento, até porque a gente já tem uma visão de mundo. Mas a gente tem que estar dispostos a ter uma atitude científica, que é não só você... aceitar que você é dono, que você não é dono da verdade, mas está disposto também a aceitar novas evidências e, eventualmente, se você achar que deve, mudar de ideia. Ninguém é dono da verdade. Mas cientistas divergem também, né? Divergem. Não, mas aí fica cada um... Desculpa. Então, o que é complicado é que algumas coisas se sabe. Por exemplo, hoje
tem movimento no Brasil e no mundo de terra plana. E aí, se a gente for levar a ferro e fogo que você falou, eu não tenho certeza que a Terra é redonda. Por quê? Porque tem os caras falando. Então, a ciência também, ela é revisada, ela tem um processo, mas de certa forma alguns pontos são pontos pacificados, né? E hoje a gente vê um retrocesso, né? Desde terra plana até outros absurdos. Mas eu acho que aí já é um pouco misturar um pouco o que é ciência com teoria da conspiração também. Mas quem que fala o que é ciência? Onde que a pessoa sabe se é ciência ou teoria da conspiração? Não, a ciência você tem provas empíricas e assim, a teoria da conspiração, ao contrário do que muita gente pensa, elas não são criadas por pessoas burras. Você tem que, assim, talvez quem acredite até seja um pouco burro, mas a pessoa que inventa uma teoria dessa, ela tem que ser razoavelmente inteligente. Tem argumento. E é porque ela mexe com meias verdades. E a gente não pode... Ô, mestre, você cita muito o Bolsonaro aqui no livro e o Donald Trump. O Bolsonaro é chamado de negacionista. Por que o Bolsonaro é um negacionista aqui que você coloca no livro? Eu coloco ele como negacionista por 3 motivos, e isso é no 3º capítulo. Primeiro, a atitude que ele teve em relação... E eu não sou super ambientalista, defensor vegano, eu não sou isso. Mas a atitude que ele teve em relação aos incêndios na Amazônia foi, na minha opinião, de negacionismo, porque haviam estudos do INPE que falaram que as 10 cidades onde mais houve desmatamento na Amazônia foram também onde teve o maior número de queimadas. E o interesse do mundo. Não, mas quando eu escrevi isso aqui já não tinha o Biden. Não, eu tô perguntando. Mas e as agora, queimadas antigamente, pô? Não, eu preciso encerrar. Não, já tá mexendo. Deixa eu falar sério. O papo foi muito bom. Santana, deixa eu vou fazer propaganda aqui. Faz. Porra, Deus obrigado, Urian. Deus me livre, Felipe Neto. Deixa o Felipe Neto aí. Pô, o Urian tá aqui, ó. Tá à venda em todo o Brasil, não é isso? Me segue nas redes, ó, gente. Tem o prefácio aqui do Rubens Recupero. Esse aí também deu uma mentidinha lá, lembra? Eu lembro. Pegou. Foi o primeiro cancelado, Foi o primeiro que deu. Você lembra? Mas ajudou no plano real, gente. Ajudou no plano real. Não, eu sei, não. Que eu tô falando que foi o primeiro cancelado da história. Que era uma transmissão que a da gente Globo. mostra, tava aberto o microfone. Tava aberto o microfone dele, tá lá o Recupero, ele era ministro da Economia. Obrigado pela ótima propaganda. Aí ele tava era uma transmissão da Globo e foi uma imagem... que era bom, a gente mostra. Isso, tá certo. Ficou... E ele é um cara simpaticíssimo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Diga. Chegamos a conclusão nenhuma. Político a gente não pode acreditar. Nenhum. Muito menos idolatrar, né? Como a gente vê jamais. atualmente. Muito bem. Urian, muito obrigado, cara. Obrigado É um prazer, muito legal o seu projeto aqui, seu livro. É um momento que tá todo mundo querendo ler. É uma leitura bacana aqui pra você que está... Vou ler esse livrinho aí. 3º lugar na Amazon. Dos mais vendidos de política. Então tá à venda nas livrarias virtuais. Aí você pode comprar o Populismo e Negacionismo nesse momento que a gente tá vivendo. É o break, Dedê? Valeu. Então vamos fazer o break? PPA. Sim. Você quer fazer o PPA agora. Claro, então vamos lá, Delari. Eu poderia fazer o break rapidinho.